Oi pessoal, essa é a 17ª aula de um curso online de percepção e essa aula fala de sentidos químicos. Eu dividi essa aula em 3 vídeos. Esse é o primeiro vídeo que vai falar do sentido do paladar e da experiência subjetiva relacionada a esse sentido, que é o gosto. Antes de falar do paladar em si, eu vou dar uma introduzida sobre sentidos químicos. Isso é importante porque eles são um pouco diferentes, né? Um ponto muito importante em que eles se diferenciam dos outros sentidos é que esses sentidos, paladar e olfato, eles vão promover a entrada de moléculas para dentro do corpo. Então isso não acontece com visão, com audição, com os sentidos da pele que a gente viu. Então por isso eles podem ser entendidos como porteiros do corpo, porque eles vão promover, eles vão permitir essa entrada de moléculas para dentro do corpo. Uma vez que ocorre essa entrada de moléculas, né, de substâncias para dentro do corpo, a gente pode pensar em algumas funções comuns desses dois sentidos. Então, uma dessas funções é a identificação de substâncias que o corpo precisa para homeostasia e sobrevivência. Então, essa função aqui está associada com outros processos básicos, né? Então, motivação, por exemplo, né? Então, quando uma pessoa ela perdeu muito sal, né? Se exercitou muito, então, de modo geral, ela vai procurar alimentos que possuem sal. E você tem uma associação, de modo geral, entre um gosto específico e alimentos que possuem cloreto de sódio. Então, essa é uma função. Essa mesma relação entre o gosto específico e determinada sinalização ocorre no caso de detecção e rejeição de substâncias nocivas ao corpo. Então, de modo geral, quando você tem algum tipo de veneno, alguma substância nociva que faz mal, isso vai ter um gosto amargo. E isso sinaliza que essa substância ela não deve ser ingerida pelo corpo, né? Outra função bem interessante que vai ser tratado no terceiro vídeo, quando eu for falar de sabor, né, que é a experiência que leva em consideração o paladar e o olfato, a gente vai ver como que os sentidos químicos eles estão relacionados com componentes afetivos, né? Porque por que acontece às vezes geralmente você come, sei lá, um bolo de milho e lembra da sua avó? Então isso é muito interessante, é uma função especial. Outro dado interessante para trazer numa introdução é sobre a exposição que os receptores eles vão ter aqui nos sentidos químicos. Nos outros sentidos, existe uma certa proteção dos receptores. Igual, se a gente pega os mecanorreceptores, por exemplo, você tem uma camada, né, a epiderme e a derme, protegendo esses mecanorreceptores, esses nossos receptores. Então, existe uma certa proteção. Se a gente pega, por exemplo, nossos receptores sensoriais lá na cóclea, no ouvido interno, então tem todo um caminho e uma proteção dessas células. Isso não acontece nos sentidos químicos, elas estão em contato direto aqui com algumas substâncias que elas podem ser nocivas. Então, em função disso, existe uma alta neurogênese desses receptores sensoriais. Então, existe uma renovação dessas células cerca de 1 a 2 semanas para o paladar, e para o olfato isso acontece de 5 a 7 semanas. É um pouco mais demorado, mas mesmo assim é uma taxa de neurogênese muito alta. Enfim, depois desses aspectos introdutórios, a gente pode começar a falar de paladar, que é o sentido que a gente tem quando a gente experimenta, coloca na boca algum alimento, por exemplo. E a experiência subjetiva, psicológica, relacionada ao paladar é o que a gente vai chamar de gosto. Isso é importante porque, por vezes, nós tomamos como sinônimo, e isso acontece, a gente vai consultar alguns dicionários, gosto e sabor. Tá? Eu quero fazer essa diferenciação terminológica aqui. Então, gosto é a experiência subjetiva, psicológica, relacionada ao paladar em específico. O primeiro ponto que vai ser tratado aqui são as características mais elementares e fundamentais do paladar, e que a gente pode tratar isso em função dos gostos primários. Essa análise em características fundamentais também foi vista nas outras modalidades sensoriais. Então aqui, quando a gente experimenta algum alimento e você vai descrever ele, muito comumente as pessoas utilizam esses gostos primários aqui, tá certo? Para descrever.
Então, os gostos primários são doce, salgado, azedo, amargo e umami. O umami ele foi descoberto por último, ele tá muita gente às vezes é difícil de descrever, né? Porque mesmo o gosto, às vezes ele não tem um gosto ele não é fácil de discriminar, né? Ele não tem um gosto muito específico, mas ele serve para realçar um sabor quando o umami ele tá naquele, você tem umami em determinado sabor, né? Tanto é que a gente vai ter receptor de glutamato monossódico para esse gosto primário aqui. Então, ele está relacionado com gosto de proteína, gosto de carne. Tá? É mais fácil descrever esses gostos primários por meio de substâncias, alimentos, que vão ter predominantemente esse gosto. Então, se a gente experimenta uma colher de açúcar, o gosto primário que vai predominante é o doce. Se a gente experimenta uma colher de sal de cozinha, né, o cloreto de sódio, o gosto primário é o salgado. Ácido clorídrico, o gosto predominante é o azedo. A quinina é o amargo. E o glutamato monossódico, o umami. Então, isso são exemplos aqui dessas substâncias em que vão ter, vai realçar basicamente esses gostos primários aqui. Algo interessante de se notar é que, de modo geral, cada gosto primário aqui vai sinalizar alguma informação, né? Existe uma função aí onde você tem uma relação entre o gosto e a função da substância. Então, por exemplo, um gosto doce ele vai indicar, ele vai sinalizar que aquele alimento lá ele possui valor nutritivo ou então calórico. É possível você conseguir energia, geralmente uma energia rápida, né, do açúcar mesmo, por meio daquele alimento. Uma comida que tem um gosto salgado sinaliza para a gente que tem sódio lá. Então, uma pessoa que se exercitou, perdeu muito sódio, geralmente vai procurar alimento salgado. Você pode evitar substâncias nocivas por meio de um gosto amargo. Então, isso também acontece. Tá? Essa função aqui e essa relação ela acontece de modo geral. Tá? Nem sempre a gente pode confiar nela. A gente tem, por exemplo, alguns cogumelos que eles têm um gosto adocicado, no entanto, eles são venenosos. Então, há de se tomar cuidado com essa relação aqui. Uma vez que a gente viu as funções desses gostos primários, é interessante saber que a maioria dos alimentos e das substâncias elas vão proporcionar uma experiência de paladar que ocorre por meio de combinação de sabores. Tá? Então, o açúcar, por exemplo, ele vai ter um gosto predominante de doce, mas isso não acontece com outras substâncias. Né? Então, esse estudo aqui, que ele é de 69, ele vai mostrar essa combinação de sabores nas substâncias por meio de um teste psicofísico de estimação de magnitude. A estimação de magnitude foi um teste psicofísica moderna, que foi visto lá na aula 2, em que a gente estava falando de psicofísica. Tá? Então, aqui está plotado a magnitude estimada pelos participantes para duas substâncias, o cloreto de potássio e o nitrato de sódio. Então, foi julgada a magnitude da sensação de um gosto amargo, doce, azedo e salgado. E o que a gente vê, por exemplo, é que o cloreto de potássio ele tem uma combinação predominante de um gosto salgado e um gosto que é amargo. Isso não acontece com o nitrato de sódio, onde você tem é possível sentir de modo mais ou menos equivalente os 4 gostos primários. Tá? O umami não está aqui porque ele foi incluído como um gosto primário na década de 70, tá? Em que foi encontrado um receptor para glutamato monossódico. Eu vou falar agora da anatomia do sistema gustativo, que é muito importante para a gente entender como que tudo acontece. Né? Então, esse é o começo da história. Então, a gente tem contato com essa substância por meio da língua. Esse vai ser o nosso órgão sensorial. Lá na língua, ela é toda revestida
pelo que a gente chama de papilas gustativas. Inclusive essas papilas gustativas, que elas vão ter algumas circunvoluções, assim, vai desse aspecto áspero da língua. E a gente tem diferentes tipos de papilas que elas estão aqui representadas, né? Fungiforme, filiforme, foliada. Algumas delas se encontram em uma maior densidade em áreas específicas da língua. Então você tem as foliadas, que elas estão mais na lateral e na parte de trás aqui da língua. Essas papilas gustativas aqui, que a gente tem cerca de 10 mil na língua, elas são formadas por que a gente chama de botão gustativo, com exceção das papilas filiformes. As papilas filiformes, elas não têm botões gustativos, consequentemente elas não vão ter células gustativas e elas não vão codificar o gosto das coisas, dos alimentos. Mas voltando aqui, então de modo geral a gente tem que uma papila gustativa ela é formada por botões gustativos. Então aqui é possível ver, isso aqui é uma representação amplificada de um botão gustativo, onde ele é formado de células gustativas, cerca de 50 a 100 células por botão gustativo, e elas são alongadas aqui, e a extremidade superior dela vai estar exposta no que é chamado de poro gustativo. Então no poro gustativo você tem essa extremidade superior, onde você tem essas circunvoluções, onde aqui vão estar presentes os receptores para os gostos primários. Então você tem receptor específico para sabores amargo, doce, o azedo e o salgado. Então, por exemplo, nesse receptor para sal, ele, quando em contato com o sódio, você tem a entrada do sódio, isso faz com que essa célula despolarize e o início desse sinal eletroquímico. Uma vez que a gente sabe mais ou menos como que acontece essa transdução do sinal, né, pelo contato da molécula em específico, né, que representa um gosto primário com o seu receptor e a despolarização dessa célula gustativa, é interessante a gente saber como que é o caminho que isso acontece, né? Então, a língua, que é o órgão sensorial do paladar, ela é inervada por diferentes nervos. 3 nervos vão levar a informação do paladar. Então, a gente tem o nervo da corda do tímpano, o nervo glossofaríngeo e o nervo vago. Então você tem fibras axonais que elas vão levar a informação até áreas corticais. O primeiro ponto de parada, onde vai ter a primeira sinapse, vai ser no tronco encefálico, mais especificamente no núcleo do trato solitário. E depois a segunda sinapse ela vai se dar já no tálamo. Então essa estrutura capsular aqui, uma em cada hemisfério, aqui no diencéfalo, que a gente viu em todas as modalidades sensoriais, em que é uma área muito importante para a retransmissão de informação, uma relay de informações. Então daqui ocorre uma sinapse e os neurônios vão levar essa informação para essa área do córtex aqui, que ela é chamada de lobo insular, lobo da ínsula, que a gente não consegue ver diretamente quando a gente tem uma visão externa aqui do encéfalo, porque ela está escondidinha lá no meio. Então se por meio de uma espátula você remover afastar, né, o lobo temporal e o temporal, é possível você ver lá dentro o lobo insular, tá? Onde ele é composto pelo giro longo, né, da ínsula e os giros curtos, né? Então aqui é a área de processamento do paladar. Uma vez que a gente sabe como é o caminho e como que ocorreu essa codificação, essa transdução, é interessante saber, do ponto de vista neural, como ocorre a codificação da informação e como que ela é interpretada. Nos vídeos anteriores a gente viu que tem 2 modelos para entender como que ocorre a interpretação do sinal neural. Um desses modelos é a codificação distribuída. A codificação distribuída, de modo geral, ela vai falar que algo vai ser codificado, né, vai ser organizado e compreendido por meio de um padrão de ativação neural. Então você tem várias células, né, vários neurônios que eles vão se ativar. Então essa ativação no espaço-tempo de uma população de neurônio, ela pode ser traduzida em alguma experiência psicológica, né? Por exemplo, em algum gosto específico, né? Então você tem vários neurônios e o padrão de ativação
desses vários neurônios eles podem representar um gosto em específico. Isso seria a codificação distribuída aqui aplicada ao paladar. Tem um experimento bem interessante do Robert Erickson, que é da década de 60 ainda, mas que é uma evidência muito forte para a codificação distribuída. Então, nesse estudo aqui, ele teve uma etapa que foi um estudo eletrofisiológico e outro que foi comportamental. Na etapa eletrofisiológica, o que foi feito? Foi medido a taxa de disparo neuronal. Então, aqui a gente tem os impulsos no primeiro segundo de atividade, quando era colocado na língua do ratinho diferentes tipos de substâncias. Então, aqui a gente tem o cloreto de amônio, cloreto de potássio e o cloreto de sódio. Essas foram as 3 substâncias administradas. E foi verificada essa taxa de disparo neuronal em diferentes fibras do nervo da corda do tímpano no rato, tá? E ou seja, aqui em A é uma fibra neuronal, tá certo? E essa fibra neuronal ela foi avaliada em 3 condições. Então aqui, quando a gente tem essa bolinha azul, quer dizer que você tinha por volta de 24 disparos num primeiro segundo quando você colocava cloreto de sódio na língua do rato, né? E nesse neurônio aqui, quando você colocava cloreto de potássio, a taxa de disparo era por volta de 30 disparos no primeiro segundo. Então esse gráfico está mostrando mais ou menos isso. O que é interessante observar é que o cloreto de sódio, o cloreto de potássio e o cloreto de amônia, eles têm um padrão de atividade, ou seja, a taxa de disparo entre os neurônios é parecido entre essas 2 substâncias, e elas se diferem bastante da taxa de disparo do cloreto de sódio. Então o que foi pensado é o seguinte: essas 2 substâncias aqui, que elas possuem um padrão de disparo semelhante, elas vão possuir um gosto semelhante. Então, para corroborar essa ideia, foi feito um teste comportamental. Nesse teste comportamental aqui, que foi feito com ratos também, eles teve uma fase de pré-teste, onde eles teve um condicionamento de um medo aprendido lá. Eles estavam emparelhando o choque, né? O choque com o cloreto de potássio, tá certo? Então esse era o pré-teste. Você apresentava simultaneamente choque enquanto o ratinho ele bebia o cloreto de potássio. Depois que esse emparelhamento ele foi feito, né, de que o rato já estava condicionado, que foi feita a associação entre esses estímulos, você tinha a etapa de teste. Nessa etapa de teste, os ratinhos eles eram colocados num labirinto em T. Nesse labirinto em T, eles tinham, na extremidade de cada labirinto, eles tinham substâncias diferentes. Então, de um lado você tinha o cloreto de amônia e do outro lado você tinha o cloreto de sódio. O que era esperado é que o rato ele procurasse, né, a substância que não se assemelhasse àquela que eliciava choque. Então, pensando que o cloreto de potássio e o cloreto de amônia eles têm um padrão de disparo semelhante e possivelmente eles teriam gostos semelhantes, então, por meio de uma generalização respondente aqui, o ratinho ele ia procurar aquela substância que tem um gosto diferente daquela que ele tomava choque, né? E foi isso que aconteceu. A frequência com que o rato ele ia para o dispenser onde tinha o cloreto de sódio era muito maior do que no dispenser onde tinha o cloreto de amônia. Então isso foi uma evidência comportamental embasada em dados eletrofisiológicos de que esse padrões de disparo semelhantes estão associados a gostos semelhantes, né? Esses dados aqui eles foram corroborados por estudos comportamentais em humanos, né? Então, em humanos você tem uma similaridade de julgamento entre gostos que possuem um padrão de disparo semelhante em rato. Tá? Então, aqueles gostos que têm um padrão de disparo semelhante no ratinho, como aqui,
eles vão ter um julgamento semelhante também em humanos, né? Então, essas são evidências acumuladas a partir dessa codificação distribuída. Agora, por outro lado, a gente também tem evidência sobre uma codificação especificada, ou seja, a representação desse input sensorial, né? O modo como isso seria percebido seria por meio de uma codificação especificada, onde você teria neurônios específicos e esses neurônios específicos eles codificariam aquela informação. Tá? Isso aconteceu, por exemplo, em um estudo onde isso foi feito com ratos geneticamente modificados. Então você tinha receptores específicos para doce, salgado e umami. E aí, nesses ratos, você tinha os ratos normais, e o que acontece é o seguinte: eles estavam vendo um dado comportamental que é a mudança em lamber o bebedouro, em porcentagem aqui. Tá? E o que eles estavam modulando era a concentração de PTC. PTC é uma substância que a gente vai falar daqui a pouco, que ela tem um gosto amargo para o humano, é só que o rato ele não tem esse receptor. Se ele não tem esse receptor, ele não vai codificar o PTC, logo não tem diferença, ele não sente esse gosto amargo. Então, à medida que vai aumentando a concentração de PTC, você não tem uma modificação da lambida dos ratinhos no bebedouro, tá certo? Agora, já os ratos que eles foram modificados e que eles tinham esse receptor de PTC, o que acontecia era o seguinte: à medida que aumentava a concentração de PTC, eles lambiam cada vez mais o bebedouro. Então, mostrando que esse receptor em específico, ou seja, você tinha um gene que foi colocado lá, que codificava um receptor, e esse receptor ele era responsável para codificar essa informação. Então, isso foi uma evidência para essa codificação especificada. A gente tem outra evidência também, que são uma resposta eletrofisiológica, no caso, no primeiro segundo, se eu não me engano também, de neurônios do nervo da corda do tímpano. Então, o que foi feito foi o seguinte. Então, aqui a gente tem diferentes sabores. Então, no caso aqui, foi encontrado neurônios que eles eram seletivos a determinado tipo de sabor. Então, o que está sendo mostrado aqui é um tipo, cada risquinho desse é uma taxa de disparo neuronal. Quando foi apresentado diferentes substâncias. Então, aqui no caso é cloridrato de quinina. Tá? Aqui é o ácido clorídrico, aqui é o cloreto de sódio e aqui é a sacarose. Então, nesse caso aqui, esse neurônio ele era seletivo a um gosto de doce, né? Então ele disparava muito mais para o doce do que para outras substâncias. Já esse neurônio aqui, ele disparava muito mais quando era apresentado para ele cloreto de sódio e muito pouco para as outras substâncias. Já esse neurônio aqui, ele não era tão seletivo. Então ele disparava para cloridrato de quinina, para ácido clorídrico e para cloreto de sódio, e ainda um pouco para sucrose. Então, mas mesmo assim, esse estudo de eletrofisiologia, por meio do registro de neurônios individuais, quando apresentado diferentes substâncias, também é uma evidência a partir dessa codificação especificada. E outra evidência ainda que se tem também é um registro de eletrofisiologia, mas que foi utilizado um bloqueador neural, a milarida, né? Então aqui você tem um neurônio A, então você tem esse registro aqui desse neurônio, e esse neurônio aqui ele foi apresentado diferentes substâncias, então cada letrinha aqui é uma substância, tá certo? E aqui você tem a taxa de disparo em 5 segundos desse neurônio aqui. O que acontece é que quando esse neurônio ele não foi bloqueado
por amilarida, ele tinha uma resposta à substância salgada. Mas quando ele foi bloqueado, que mostra aqui em rosinha, a taxa de disparo foi diferente, né? Isso não aconteceu para esse neurônio B aqui. Então, quando ele foi bloqueado em rosinha, ou então quando ele não foi bloqueado em azulzinho aqui, a taxa de disparo neuronal, o padrão de disparo, é basicamente o mesmo. Então, mostrando que esse neurônio aqui, ele codificava sal. Então, esses estudos aqui, né, eu apresentei 3, mas de certo modo isso reflete uma simetria na literatura que se tem. Diferentemente dos outros sentidos, parece que para o paladar a gente tem mais evidências para uma codificação especificada, né? Algumas pessoas ainda vão questionar isso. Então, por exemplo, não é uma evidência muito forte para isso, né, de que ainda existe um espaço grande para a gente pensar em uma codificação que é distribuída. Que não é porque você tem receptores específicos, genes específicos, né, ou neurônios específicos lá na língua que a codificação ela vai ser especificada. Porque a mesma coisa acontece, por exemplo, em outros sentidos. Se a gente pega a visão em um neurônio que ele dispara um determinado comprimento de onda, né, porque ele tem um determinado tipo de pigmento visual, isso não quer dizer que a percepção da visão ela é codificada de modo especificado, né? É distribuído. A percepção de cor ela não vai depender único exclusivamente do pigmento visual que tem determinado tipo de cone, né? Então, você tem todo um processamento de mais alto nível. Então, esse processamento de alto nível, principalmente em áreas corticais, ele possivelmente ele vai se dar de modo distribuído, né? Um ponto para a gente fechar essa aula aqui é sobre diferenças individuais. Fechar esse vídeo, né? Porque tem mais 2 vídeos ainda sobre essa aula. É sobre diferenças individuais do paladar. O que acontece? Quando a gente está discutindo sobre alguns alimentos, né? A gente vai para algum restaurante, a gente come alguma coisa, outra pessoa come alguma coisa. Geralmente a predileção por um alimento ou outro, ele é explicado, boa parte das vezes, em função de preferências. Eu gosto mais desse doce, eu gosto menos desse doce. E essas diferenças individuais não necessariamente se dão por preferências, mas isso pode refletir diferenças que elas são fisiológicas entre as pessoas, né? Então a experiência sensorial ela é diferente porque a fisiologia da pessoa ela é diferente, né? Eu vou começar a dar exemplos disso falando em animais, depois eu entro em humanos. Então, se a gente pega os nossos gatos, gato doméstico, por exemplo, ele vai ter o que a gente chama de sweet blindness. É uma cegueira para doce, né? Porque eles têm a ausência do gene que participa na construção de um receptor para doce. Então, os nossos gatos, de modo geral, eles não vão sentir esse sabor doce, né? Eventualmente, eles podem comer alguma coisa doce, mas eles não estão codificando o doce em si, porque eles não têm o receptor para isso, tá? Então, isso mostra que a percepção o paladar nas diferentes espécies é diferente. Algumas espécies têm alguns receptores que outras espécies não vão ter. E isso acontece dentro de uma mesma espécie. Você ter um receptor ou então não ter. Você tem diferenças genéticas lá. Isso acontece para a espécie humana com a feniltilcarbamida. A gente acabou de falar ela naquele experimento do rato em que a gente falou só do PTC. Então, a feniltilcarbamida ela é uma substância que ela é percebida como amarga, mas não para todo mundo. Então, só para quem tem um receptor. Então, é uma substância que pode ser amarga ou não, a depender do genoma do provador. Então, aqui você tem uma herança mendeliana. As pessoas que elas têm o gene, que é o gene dominante, né, para feniltilcarbamida, para a produção do receptor que codifica PTC, essas pessoas elas vão perceber como amargo. Então,
Na nossa população, cerca de por volta de 30% das pessoas elas vão ter esse gene dominante, elas vão perceber esse sabor amargo, tá? Então, às vezes a pessoa, isso pode inclusive impactar na dieta, que a pessoa ela pode aderir ou não. Então, a PTC, essa substância, ela está muito presente em vegetais, em legumes, né? Então pensa, se uma pessoa o gosto amargo geralmente ele não é agradável para muitas pessoas. Então uma pessoa que ela tem o gene para codificar o receptor para PTC, ela pode comer alguns vegetais, sentir o gosto amargo e a partir disso comer cada vez menos. Então isso diminui a adesão dessas pessoas a uma dieta saudável, por exemplo. Que isso não aconteceria para uma pessoa que não tem esse receptor, que pode comer vegetais com mais facilidade porque o gosto não é amargo. Então isso é um dado interessante para falar de diferenças individuais que podem impactar inclusive na saúde do indivíduo, em função da dieta que ele adota, né? Então a gente vai ter outros exemplos também em que a gente não fala necessariamente da ausência ou presença de um receptor, mas você pode ter algumas diferenças genéticas em que isso pode alterar a quantidade de botões gustativos, né? Então, de modo geral, você tem que a quantidade de botões gustativos, ou então a presença ou a ausência de um receptor, pode determinar a percepção de um gosto. Então, por vezes, é bem possível que, às vezes, diferenças que elas são tomadas como uma preferência subjetiva, na verdade, elas podem refletir uma diferença de experiência sensorial em função de uma fisiologia diferenciada, por meio de fatores genéticos, né? E a gente pode também discutir fatores ambientais, dependendo a idade é alguma coisa que vai influenciar no paladar, né? Pela concentração de botões gustativos, ou então o contato com alguns agentes químicos, né? Então isso tudo pode influenciar a experiência sensorial. Então isso é um dado importante para a gente falar em diferenças individuais. Elas também existem no olfato e a gente retoma no próximo vídeo quando a gente fala de olfato. E é isso, gente. Muito obrigado. Até a próxima.